Olá, bom dia! Hoje é dia 30 de junho de 2025, segunda-feira, graças a Deus. O Senhor nos permite iniciar uma nova semana de trabalho. Muitos certamente saíram cedo, outros ainda estão se encaminhando para o trabalho. E eu penso no Senhor, ter o trabalho, aqueles que não têm, Deus abençoe para que possam vir a alcançar e ter o sustento aí pela graça do Senhor. A nossa devocional desta manhã tem o texto na carta do apóstolo São Paulo à igreja da Galácia, aos Gálatas, capítulo 1, versos de 1 a 5, onde lemos: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso e fez segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja na região da Galácia. Claro que essa região foi muito modificada em termos geopolíticos ao longo da história, até mesmo na história recente. Parte do que seria aí a Turquia, chamava antigamente a Ásia Menor. Bom, ele enfrentava ali uma dificuldade muito grande, que era a questão dos judaizantes. A igreja já não era só de judeus mais. Muitos gentios se haviam convertido e já estavam agora com um número até superior, claro, aos judeus. Mas alguns judeus que aceitavam a fé cristã entendiam que alguns elementos da tradição judaica, da lei judaica, deveriam ser impostos, alguns dessas tradições deveriam ser impostas aos gentios que se convertessem. E aí, então, Paulo tinha um embate sério com esses indivíduos quanto à circuncisão e outras coisas. E ele, então, introduz a sua carta falando de si mesmo, no seu chamado ao apostolado, e desejando graça e paz, essas virtudes da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele faz uma referência nos versos 4 e 5 à redenção de Cristo Jesus, Esta obra inigualável e única realizada por Jesus Cristo, que é a nossa redenção. E ele então estabelece aqui alguns pontos sobre esta obra da redenção, que é inigualável e única operada por Jesus. O primeiro aspecto que ele coloca sobre esta obra de Jesus, que é a redenção, é a sua espontaneidade. Verso de número 4. Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo, pelos nossos pecados. É a espontaneidade. Esse é o primeiro ponto distintivo que vemos aqui quando o apóstolo Paulo fala sobre esta obra redentora que nós, ainda hoje, temos o benefício. É espontaneidade. Isso deixa claro o fato de que Jesus entregou-se a si mesmo. Ele não foi constrangido, como muitos pensam, pela autoridade do Pai, pela tirania do Pai, pela ditadura do Pai. Não, ele foi simplesmente movido em amor por nós e anuiu ao projeto da redenção da humanidade, que o Deus soberano, Pai, Filho, Espírito Santo, nessa realidade das suas pessoas, das suas subsistências pessoais, ele trabalhou
ele projetou e ele realmente realizou. E o Filho, espontaneamente, sem coação, sem coerção, sem imposição, assumiu a realidade de morrer pelos nossos pecados. Então ele não foi morto, é uma questão muito séria que se impõe. Quem matou Jesus? Foram os judeus, foram os romanos. Ele entregou-se a si mesmo. Portanto, a obra da redenção, a morte de Jesus na cruz do Calvário, foi um ato espontâneo. Quase que há uma redundância aqui, né? Entregou-se a si mesmo, quer dizer, é bem enfático. Ele não foi forçado a entregar-se, mas ele de si mesmo entregou-se, sem qualquer tipo de imposição, coerção, coação, nada. Ele simplesmente entregou-se. Veja que ele não foi uma vítima frágil das circunstâncias, nem impotente frente às articulações dos religiosos daqueles dias que compunham a elite sacerdotal em Israel, nem tampouco debaixo do poder bélico de Roma. Não. Ele não foi uma vítima frágil. Não. Ele entregou-se a si mesmo. Ele disse a Pilatos, se você não sabe, se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e mandaria legiões para me livrar. Mas eu para isso vim, exatamente para esse momento, para entregar-me, para dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus disse isso em João 10:17, a minha vida ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou para reavê-la ou tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa obra de Cristo, única e inigualável, a nossa redenção, é algo que brotou dele mesmo, espontaneamente entregou-se em sacrifício por amor a mim, a você, a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus o abençoe e abençoe. E que nesse dia você tenha sempre essa perspectiva desse amor glorioso de Jesus, que na obra inigualável e única de Jesus, ele espontaneamente aceitou morrer por nós. Amém. Amém.